Lucas 15, verso 1 a 24. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Por favor, ligam só esses refletores aqui da frente, senão eu acho que fica muito escuro para as pessoas me enxergar. Obrigado, viu? Queridos, nós estamos diante da temática que nos revela o intenso amor que Deus tem por nossas vidas. E a revelação do intenso amor de Deus por nós tem como pano de fundo o conflito entre a liderança dos judeus, que são chamados de escribas e fariseus, com Jesus Cristo. Jesus está comendo à mesa com pecadores. E aqui Lucas constrói para nós a imagem de publicanos e pecadores. Publicanos são cobradores de impostos judeus, que traíram o seu próprio povo, foram para o lado do Império Romano, a potência planetária que dominava os judeus no primeiro século, e além de explorarem exaustivamente o seu próprio povo, ainda cobravam propina, enriqueciam-se ilicitamente. Essa liderança, esses publicanos eram considerados inimigos dos judeus. Além dos publicanos, Lucas nos diz no versículo 1, que pecadores também se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E por pecadores aqui, Lucas envolve uma série de pessoas com seus atributos. Temos prostitutas, temos pessoas que cuidavam de porcos, e por cuidarem de porcos na cultura judaica, eram consideradas pessoas impuras e proibidas, inclusive, de entrar numa sinagoga para cultuar a Deus. Essas pessoas têm livre acesso a Jesus. Os traidores, aqueles que nada são, os desertores, os de má índole, os mentirosos, aqueles com problemas morais sérios, aqueles com histórico gravíssimo de erro, gente que enganou mulher, gente que não exerceu uma boa paternidade com os filhos, gente que feriu amigos, gente que traiu companheiros.
Todas essas pessoas que se sentiam extremamente oprimidas pela religião constituída, sentiam liberdade de se aproximar de Jesus, na certeza de que não seriam julgadas por Ele. Quando Jesus se assenta à mesa, e estar à mesa é o lugar de maior intimidade. Se você não tem intimidade com a pessoa ainda, faça o seguinte: organize um jantar na tua casa, convide essa pessoa, deixe ela sentar à sua mesa. Num determinado momento, diga para ela: você pode ir lá na minha geladeira pegar um refrigerante que está lá? Você estará dizendo para ela: eu abro a minha intimidade para você. Depois de 2, 3 horas de encontro, o riso vai correr solto, os assuntos vão fluir, e aquele relacionamento que antes era distante, começa a se tornar cúmplice, afetuoso, harmonioso, mais íntimo. Quando Jesus está à mesa com essas pessoas, o texto nos mostra que intimidade está acontecendo entre Jesus e gente pecadora. A liderança religiosa fica uma fera e diz: está vendo? Esse homem é um falso profeta, porque ele come e bebe com pecadores. A religião instituída no primeiro século havia se afastado dessas pessoas, criado uma barreira, não construiu mais intimidade entre o pecador, afundado em tragédias e erros pessoais, e o Deus da misericórdia. E Jesus, que é o Deus encarnado, estende a mão e diz: o amor de Deus é acessível a você, o maior de todos os pecadores. E essa fala dos fariseus e dos escribas deu a Jesus a oportunidade de contar para nós essas 3 parábolas, que são histórias muito simples e que trazem dentro de si o único sentido: revelar para nós o intenso amor de Deus. E a gente aprende lições valiosas demais a respeito do amor de Deus. O primeiro é que o intenso amor de Deus é um amor que resgata. A primeira lição que a gente aprende nessa primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, é que o amor de Deus é tão intenso, que é um amor que vem para nos resgatar, nos redimir, nos encontrar. O texto diz que, em primeiro lugar, Jesus nos valoriza. Nos versos 3 a 7, nós temos a parábola da ovelha que se perdeu. Note que 99 ovelhas são deixadas num ambiente seguro, elas não são abandonadas. E esse pastor, ele vai em direção daquela única ovelha que se desgarrou. E ovelha é um animal um pouco bobo, tem problema de visão, é míope. Ovelha é animal ingênuo. Ovelha é animal que só quer comer, come bastante, e por isso pode se desgarrar facilmente. E na medida em que a ovelha se desgarra, ela caminha para mais longe de seu pastor. E quanto mais ela caminha para longe do seu pastor e se afasta do grupo de ovelhas, mais ela se torna vulnerável para ser atacada por algum tipo de animal, para cair num despenhadeiro, para sofrer qualquer tipo de acidente. Note que essa ovelha recebe o valor de seu pastor, porque Jesus não está falando de ovelhas, Ele está falando de pecadores amados por Deus na eternidade. Pode parecer uma simples ovelha para os homens, mas para Deus é uma pessoa amada. Para Deus é alguém por quem Jesus Cristo morreria. O próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a primeira verdade que a gente aprende é que Jesus valoriza as nossas vidas. A segunda verdade é que Jesus nos procura. As 99 ficam bem asseguradas, bem assistidas, enquanto o pastor vai de maneira diligente, atenta, à procura dessa única ovelha que se perdeu. E ao procurar essa ovelha que se perdeu, o pastor precisa andar por desertos, precisa andar por lugares hostis. E a Bíblia diz que o amor de Deus por nós se revela de uma maneira tão grande, que Ele fez com que o seu Filho se encarnasse, se vestisse com pele, sangue, músculos, corresse vida em suas veias. Jesus cresceu no meio de uma cultura banhada por pecado, mas Ele nunca cometeu pecado. Jesus recebeu de Deus toda forma de tentação e provação, a fim de oferecer no nosso lugar um sacrifício perfeito. Ele veio para procurar o ser humano que se perdeu, e Ele veio até o fundo do poço.
Jesus veio, se misturou com a nossa lama de história de fracassos, se identificou com a nossa humanidade, porque diante de Deus nós temos um valor profundo. A parábola ainda nos mostra que Jesus leva essa ovelha de volta para o aprisco. Imagina a ovelha encontrada numa situação débil, possivelmente machucada, ferida pelas hostilidades do terreno para onde ela havia ido. E a ovelha não simplesmente se desgarra, a ovelha resolve ir para lugares hostis. Esse pastor encontra essa ovelha, toda vulnerável, possivelmente machucada, coloca sobre os seus ombros, segura as suas 4 patinhas, 2 de um lado e 2 com a outra mão, e traz essa ovelha em segurança até o aprisco. Através de Jesus Cristo, Deus não simplesmente nos toma pela mão, mas Deus nos conduz em seus braços de misericórdia até a salvação. Paulo nos diz que através de Jesus Cristo, Deus nos retirou de um império de morte e nos trouxe para seu reino de amor. Jesus é aquele que nos conecta ao amor do Pai. Ele nos leva de volta para Deus quando a gente se perde. Ele nos anima quando nós nos desesperamos. Ele nos dá o suporte nas noites escuras da nossa alma. E por fim, a primeira parábola nos mostra que Jesus celebra o nosso resgate. O versículo 7 traz uma afirmação belíssima: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Através dessa afirmação, Jesus está dizendo aos fariseus e aos escribas: olha, o amor de Deus é tão intenso e constrangedor, que Deus se vulnerabiliza, Deus se expõe, Deus é ativo em seu amor, para encontrar uma que se perdeu, e quando ele encontra esse pecador, arrebentado numa história de fracassos, o céu celebra. Embora vocês, líderes religiosos, sejam secos na relação com o ser humano, sejam frios, insensíveis, e não consigam mais sentir a dor de quem tem um histórico trágico, Deus geme com elas, chora com elas, sente os dramas delas e vai ao encontro delas a fim de resgatá-las. Ele é o Deus que revela um amor intenso, Deus de resgate. O céu festeja. E ainda que vocês, 99 justos, que são os homens que confiam em si mesmos para serem salvos e não confiam na graça de Deus, ainda que vocês não consigam se alegrar com a salvação, os próprios anjos celebram. Só ao ser humano foi dado o privilégio de proclamar a salvação em Jesus Cristo. E os anjos sonham com essa possibilidade de anunciar Jesus como Salvador. Os anjos sonham em poder se encarnar, ter carne e osso, descer para a nossa humanidade, para o nosso planeta e pregar que Jesus é o Salvador. Mas Deus confiou esse privilégio somente aos seres humanos. Mas o texto diz mais. A outra parábola nos mostra que o intenso amor de Deus, além de nos resgatar, também nos procura incansavelmente. Nós temos no verso 8 a 10, a continuidade da parábola. Note que o verso 3 diz: então lhes propôs Jesus esta parábola. Ele continua a sua linha de raciocínio do intenso amor de Deus, que deseja resgatar pecadores e restaurá-los. E essa parábola revela que o amor de Deus por nós é incansável. Uma mulher tem 10 pequenas moedas. Não é uma grande quantidade monetária. Uma dessas moedas é perdida. E o texto diz que à noite ela acende uma candeia. As casas de Israel do primeiro século não são como nossas casas de hoje. Tem muitas paredes, poucas portas e poucas janelas. Então, por si só, o ambiente já é muito escuro. Essa mulher precisa fazer esforço para pegar as lamparinas e acender. Depois o texto diz que ela varre, poeira é levantada. Ela se esforça, ela tem diligência na procura, ela se expõe. E quando ela encontra uma pequena moeda, o texto diz que ela reúne as vizinhas com as suas amigas e celebra o encontro daquela simples moeda. O que Jesus está dizendo para nós é o argumento do extremo. Você consegue imaginar uma mulher
que perde uma moeda de pouco valor, no meio da madrugada, vai revirar a casa toda, fazer poeira, acender luz, acordar a gente, até achar essa moeda, e quando achar, fazer uma grande festa? Você vai dizer, é impossível isso acontecer. Eu vou esperar o outro dia. Mas Jesus está dizendo, o amor de Deus não. O amor de Deus por nós é tão intenso que Ele não espera. É incansável. Deus nos procura o tempo todo. É por isso que você pode tentar fugir do amor de Deus e das garras de Deus. Se Deus, na eternidade, determinou te amar, você pode querer fugir para qualquer lugar desse planeta, cavar uma cova, se jogar lá dentro e pedir alguém para jogar a terra em cima. Deus vai te encontrar. E o próprio salmista, no Salmo 139, diz, para onde eu vou fugir do Senhor? Se eu subo até os céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama na sepultura, o Senhor está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e vou de leste a oeste, de norte a sul, simultaneamente, o Senhor estará lá em todos esses lugares ao mesmo tempo. O Senhor escolheu me amar. E se Deus escolheu na eternidade amar você com esse amor incansável, Ele procurará você por onde quer que você se enfie. Não importa o quão perdido você esteja, não importam as decisões equivocadas que você tenha tomado, não importa o passado de tragédia, não importa a culpa que você carrega na alma, não importa o mal que você fez aos outros, não importam as péssimas decisões que você tomou, não importa o histórico de aprisionamento a qualquer tipo de vício, não importa se a sua história até hoje, a sua existência é marcada por escuridão, desalinhamento e tristeza, não importa. O amor de Deus é incansável em te procurar. E vai te procurar até encravar as garras dentro da tua alma e te convencer que você é dele. E ao te encontrar, festejar por tua vida. Deus nos enxerga com grande valor. Deus se movimenta com energia intensa em direção a nós. É isso que essa mulher faz ao varrer a casa, vasculhar tudo e procurar essa moeda. E Deus celebra quando nos encontra. Uma moeda de pouco valor, mas a minha vida, tão pequena, tão insignificante. Deus diz, não. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem a natureza de Deus refletida nele. Tem um valor inerente, é amado por Deus. E por fim, o amor de Deus por nós é tão intenso, que perdoa graciosamente. Nos versos 11 a 24 nós temos a parábola daquilo que conhecemos como filho pródigo. A palavra pródigo significa intenso, exagerado, extravagante. Só que não é esse filho que é pródigo. Quem é pródigo nessa palavra, nessa parábola é Deus. É o amor de Deus que é exagerado, o amor de Deus que é intenso, o amor de Deus que é pródigo. E nessa parábola do filho pródigo, mas que é o Deus pródigo, nós percebemos 5 estágios na vida do filho que se perdeu. O primeiro é a partida. Ele olha para o pai e diz, eu quero os meus bens. Eu não estou feliz em ter o Senhor como meu pai. Há muita gente que vive na casa do pai, tem a graça do pai sobre si, mas tem uma tristeza interior, uma falta de visão do quão rico é, e o tempo todo fica olhando para fora, desejando ter a vida que ele acha que vai trazer felicidade, enquanto na presença do pai ele tem tudo. Esse filho não consegue enxergar isso. Ele deseja partir da presença do pai, mesmo tendo tudo perto do pai. Depois nós temos a vida de miséria. O pai dá tudo a esse filho, a parte que lhe pertence, ele vai para uma região distante, gasta tudo de maneira absoluta, e se torna alguém miserável, trabalhando com os porcos, a ponto de desejar comer a lavagem dos porcos, e ser-lhe negado comer a comida dos porcos. Tamanha miséria, o fundo do poço onde esse homem chegou. Depois nós temos o arrependimento, quando esse menino olha para o alto e diz, que saudade da graça do meu pai, eu estava na presença do pai e não vivia satisfeito com ele, me afastei dele, e só agora, depois que eu me afastei, é que eu reconheço, que na presença do pai eu tinha perdão, eu tinha amor,
tinha aceitação, tinha cuidado, tinha consolo, tinha provisão, tinha momentos de alegria. Estava frio, mas a minha casa era quentinha. Tinha o aconchego dos meus familiares, na presença do pai eu tinha amor. O filho se arrepende e diz, vou voltar para o pai. E nós temos o retorno, quando o filho volta, para sua surpresa, quem o está esperando é o próprio pai. Não é o filho que corre em direção ao pai, nos versos 20 e 21. É o pai que corre em direção ao filho, porque o intenso amor do pai nunca havia desistido daquele filho. Quem é pródigo não é o filho, é o amor do pai. E antes do filho terminar a sua fala, pai, pequei contra o céu e contra a terra. A fala seguinte seria, não sou digno de ser considerado teu filho, trata-me como um dos teus funcionários. Antes dele terminar a sua fala, o pai o interrompe e diz, traz a melhor roupa, vamos dar dignidade para o meu filho, traz o anel, o meu anel, vamos restaurá-lo à família, ele é filho, ele tem valor nessa casa, traz a minha sandália, vamos pôr nos pés dele, ele é importante, eu vou dotá-lo de autoridade, eu vou dignificá-lo, eu vou valorizá-lo, você é meu filho, e vamos festejar, mata o animal, porque estava morto, agora está vivo, vamos festejar. Esse pai festeja, porque os céus festejam um pecador que se arrepende. Esse pai festeja, porque aquela mulher festeja o reencontro de uma moeda insignificante que se perdeu. E esse pai festeja, porque um filho rebelde, que retrata todos nós, afastados de Deus, quando somos encontrados pela graça, proporcionamos grande alegria ao coração do pai. Uma outra maneira da gente ver essa parábola, são as etapas na vida do filho que se perdeu. Primeiro ele ficou insatisfeito, ele tinha tudo na presença de Deus, mas ele estava... Você já teve aquela sensação de ter cometido a gula? Você se alimenta muito mais do que seu corpo precisa, e aí você fica cheio, aquela sensação. A comida é tão agradável, mas agora ela fica desagradável para o seu organismo. Você enjoa dela. Essa é a experiência desse filho. Ele tem tudo na casa do pai: comunhão, perdão, graça, livramento, milagres. Mas ele não para de olhar para fora, olhando de rabo de olho, e cria um mundo paralelo de que ali vai trazer felicidade. Depois esse filho se rebela. Eu quero dar vazão a todas as minhas paixões, seguir tudo isso. Isso acontece muito na vida de meninos que crescem naquilo que a gente chama de ambiente de igreja. Eu cresci crente, num determinado momento eu quero sair daqui para experimentar tudo. Felizes são aqueles que não precisam sair daqui para experimentar tudo, e vivem e crescem contentes com a graça de Deus. Porque quando eles saem para experimentar tudo, lá na frente voltam com tantas cicatrizes, tantas feridas. Voltam da vida de rebelião e devassidão, porque a rebelião nos conduz à vida de devassidão. Esse jovem gasta tudo dissolutamente, desequilibradamente, desregradamente, experimenta muita tristeza, e a devassidão traz degradação. Esse jovem se torna menos que humano, se torna asqueroso, na presença dos porcos, que simboliza para a cultura judaica o mais baixo nível que alguém pode chegar, um animal impuro. Cuidado, porque aquele desejo do primeiro gole, se você não tem equilíbrio, pode te tornar um alcoólatra. Aquela primeira tragada pode te levar depois a cheirar algo. Aquele primeiro relacionamento insignificante pode te levar depois a se tornar um imoral na sexualidade, um viciado. Aquele primeiro pequeno delito depois pode te levar à ruína. Pequenas rebeliões levam a grandes devassidões, e a devassidão nos degrada, nos humilha, nos torna menos que humanos. Depois esse jovem toma a decisão: eu quero voltar para a casa do meu pai. E por que ele toma a decisão? Porque na presença de Deus eu tenho perdão.
Na presença de Deus, eu serei aceito, haverá recomeços, eu serei restaurado. E Ele age, Ele levanta a cabeça, levanta as pernas e diz: vou andar. E talvez esteja na hora de você tomar essa decisão. Eu vou voltar para a casa do Pai. E aqui eu não falo de igreja, eu falo de relacionamento com Deus. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou andar em direção a Deus, eu vou me mover em direção a Deus. E quando acontece isso, Deus nos recebe com perdão. Então a gente aprende, nessas 3 parábolas de Jesus, sobre o intenso amor de Deus. É um amor que insiste em resgatar o perdido. Vai aonde for, caminha por vales escuros, por terreno perigoso, hostil, com risco de animal violento, mas vai porque tem um amor intenso. Esse intenso amor de Deus insiste em nos procurar incansavelmente. A busca de Deus por nós é incansável. E por fim, o intenso amor de Deus insiste em perdoar graciosamente. Essas revelações dos lábios do próprio Jesus trazem um equilíbrio para a nossa teologia. Porque a nossa teologia, se a gente não tiver cuidado, ela nos torna pessoas áridas. Nós somos salvos somente pela graça de Deus em Cristo, é a soberania de Deus que age sobre nós, quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Eu preguei sobre isso hoje de manhã, 1 Coríntios capítulo 2. No entanto, esse Espírito Santo vem até nós, colocando olhos no nosso coração, porque Deus nos ama intensamente. Esse Espírito Santo vem até nós, para nos salvar, porque Deus nos procura incansavelmente. Esse Espírito Santo deseja usar as nossas vidas como pregadores naturais, em nosso trabalho, em nosso ambiente de estudo, em nossa família, para a nossa vizinhança, porque Deus deseja perdoar as pessoas graciosamente. Então, por um lado, Deus é absolutamente soberano, salva, escolhe. Por outro lado, Deus deseja usar as nossas vidas como extensão de seus braços de amor nesse mundo. Ame pessoas que estão ao seu redor. Comece amando os de sua casa. Se você amar os de sua casa, você já vai fazer algo muito bonito. Pais, perdoem seus filhos quando eles errarem continuamente contra vocês. Lute incansavelmente, maridos por suas esposas. Mulheres por seus maridos, tenham paciência com eles. Pais, não desistam de ver seus filhos resgatados, restaurados. E acima de tudo, não entregue os pontos. Não desista de sua vida. Pastor, mas não tem jeito. Eu já cheguei nessa noite com a tomada de decisão. Minha vida chegou ao fim. Não tem mais jeito. Meu jeito de pensar, de sentir, eu não consigo mais enxergar que Deus me ama. Deus te ama. E Ele não só te ama, Ele te ama incansavelmente. E Ele te procura incansavelmente. Ele te resgata do maior de todos os vales, do mais profundo de todos os abismos, e te perdoa graciosamente, porque o amor de Deus por nós é intenso. Louvado seja Deus. Ai de nós se não fosse o seu amor. Então, no dia do cansaço existencial, vá para o amor de Deus. No dia que você cometer muitas bobagens e dizer, meu Deus do céu, quantos erros, vá para o amor de Deus, Ele perdoa. No dia que você estiver afundado em vícios, vá para o amor de Deus, Ele liberta. No dia que você estiver consumido pela culpa, corra para o amor de Deus, Ele restaura. No dia que a tentação estiver quase te destruindo,
você está sucumbindo a ela e você sabe que ela vai destruir a sua vida e os que te cercam. Vá para o amor de Deus, Ele te libertará. O incansável amor de Deus. Aleluia.